Bom, pessoal, então vamos falar sobre a introdução, sobre os objetivos, justificativa e a nossa revisão, né? Revisão bibliográfica e de literatura. Estava explicando para o pessoal aqui, e aí eu vou estar então explicando para vocês mais detalhado o que deve ser feito nesses próximos passos. Quem não entregou a introdução com tema e problematização, eu peço para que entregue junto com os objetivos, justificativa e o referencial teórico, tá? Cuidado, pessoal. Vocês deixando para trás, isso vai acabar criando problema mais para frente para vocês, atrapalhando um pouco o tempo, tá? Bom, conforme eu estava analisando algumas introduções, né? A introdução em si do pré-projeto, o que vocês têm que abordar? Eu estava falando com o pessoal que já tinha entregue. Vocês têm que abordar dentro da introdução a apresentação do trabalho de vocês. Vocês têm que vender o peixe de vocês. Vocês têm que vender o trabalho de vocês. Vocês têm que mostrar ao leitor, do mais identificado com o assunto ao mais leigo, do que vocês estarão tratando dentro do projeto de vocês, tá? Então, essa introdução nada mais é do que essa apresentação do assunto abordado. Você vai apresentar sobre o assunto abordado. Por exemplo, eu vou trabalhar sobre mercado de capitais e risco país. Como que isso vai se relacionar? Então, vou fazer uma correlação entre o B3 e o risco país. O que eu vou fazer dentro disso? Dentro da nossa introdução, eu vou ter que vender o meu peixe mostrando sobre os mercados de capitais, falando o que são esses mercados de capitais, o que é a B3, sucintamente, gente, tá? Introdução sempre sucinto. Vocês vão mostrar de maneira sucinta o trabalho de vocês. Então, vamos falar sobre mercado de capitais, sobre B3, sobre risco país, e isso em poucos parágrafos, tá? Então, você vai mostrar sobre isso, sempre referenciando de onde que você tirou isso, e aí você vai concluir, então, mostrando o seu problema. Eu vou buscar, então, dentro do meu trabalho, o problema é abordar o impacto, né, o que causa, então, o risco país dentro da valorização da B3, tá? Então, eu quero mostrar esse problema, eu quero abordar essa problematização. Então, o que eu vou procurar responder dentro do meu trabalho, tá? Por exemplo, o impacto dos gastos públicos dentro da educação. Vou buscar, então, qual é o impacto que os gastos públicos causam. Meu problema, né? A minha ideia do trabalho é abordar, então, o que os gastos públicos vai gerar, então, de consequência no mercado de trabalho, por exemplo. Tá? Então, você vai abordar de forma sucinta essa questão da introdução, trazendo, então, uma apresentação do seu trabalho e, por fim, você vai fechar ele com uma problematização, que é justamente trazendo uma questão-problema que vai ser abordada dentro do trabalho final. A segunda parte é a justificativa, tá? Eu já vou falar juntamente a justificativa com os objetivos, que é a parte que vocês têm que estar entregando até dia 24, tá? Era até hoje, mas eu acabei não passando antes, então eu vou deixar até dia 24. A justificativa o próprio né? Você vai justificar o seu trabalho. Você vai, então, mostrar a construção do seu trabalho. E nela vai ter uma pergunta: o porquê que você está fazendo esse trabalho? Você vai estar justificando qual a relevância do seu trabalho. O porquê que você quer abordar determinado assunto. Qual a importância dele para o meio acadêmico? Qual a importância dele para o setor privado, vamos dizer assim, tá? Então, dentro da justificativa, são poucas, 2 parágrafos, tá? Que vocês vão estar colocando, que é justificando o trabalho de vocês. E os objetivos, né? O objetivo você vai determinar entre 2, que é o geral e específico. Isso é um grande problema que nós encontramos na maioria dos pré-projetos quando a gente cai em banca, tá? As pessoas não determinam, não delimitam bem o objetivo. O objetivo geral, geralmente a pessoa só coloca um objetivo geral, porque o objetivo geral é o que você vai abordar de maneira abrangente. Então, eu vou falar
de uma maneira global do tema, tá? Então, do que eu pretendo alcançar? Eu pretendo abordar o assunto sobre mercado de capitais e risco país. Tá, ok. Mas qual que é o seu objetivo específico sobre mercado de capitais e risco país? O objetivo específico é para ver, então, por exemplo, qual que é a organização dos dados, o que isso vai, então, impactar dentro do trabalho? Qual que é o objetivo que eu quero chegar a fundo dentro do meu trabalho, tá? Então, primeiramente, você vai... É como se fosse um fundo. Primeiramente, você vai pegar uma parte mais ampla do negócio, que é um objetivo geral, e específico, é aquilo especificamente que você vai tocar no ponto principal do seu trabalho, tá? E, por fim, uma dúvida, que não é a metodologia, tá? Eu quero que vocês abordem primeiro um referencial teórico já para deixar mais profundo o trabalho de vocês. Por fim, tem um referencial teórico e a revisão bibliográfica, que essa daqui eu vou deixar para vocês entregarem até o dia 1º de dezembro, conforme está aqui. Existe uma dúvida que surgiu, pessoal perguntando, professor, mas é muito curto o tempo para a gente abordar sobre referencial teórico e revisão bibliográfica. Pessoal, aqui vocês não vão pegar e vão abordar 10, 15 autores, 10, 15 bibliografias. Vocês vão pegar de 3 a 4 principais que vocês vão estar trabalhando dentro do projeto de vocês e ampliar um pouco o que já foi falado dentro da introdução, tá? Logicamente, o que vocês vão ampliar muito mais dentro do referencial teórico e revisão bibliográfica vai ser no TCC final de vocês. Mas, inicialmente, eu quero que vocês comecem já a desenvolver o assunto. E o que entra dentro do referencial teórico e revisão bibliográfica, tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar com saúde, né? Não, vamos pegar de novo o exemplo da educação. Vou trabalhar então sobre educação e eu vou trabalhar sobre os gastos públicos. Então, eu vou falar ali dentro do meu referencial teórico sobre educação, como isso é abordado, como que os autores veem a questão da educação, e blá, 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 e blá, blá, blá. Vou montar uma parte. E a outra eu vou falar, então, sobre os gastos públicos. Os gastos públicos, ele é destinado em percentual para tal, tanto para educação, tanto para saúde, tanto para cá, de acordo, né, em função com uma referência que vocês vão pegar, de acordo com o órgão governamental, algum lugar que vocês pegaram. E no Brasil, ultimamente tem sido destinado tanto para a educação, que isso tende a refletir em tal. Então, vocês vão pegar autores que falaram sobre isso e vão citar esses autores, citar esses trechos que vocês querem, ampliando o que já foi colocado, por exemplo, dentro da introdução, tá? Então, a introdução você vai vender o peixe de vocês vão apresentar o assunto que vocês vão estar falando sobre o projeto. Na justificativa e objetivos, a justificativa é justamente você defender o seu trabalho, por que ele é importante para o meio acadêmico, e os objetivos é o que você pretende alcançar dentro do seu trabalho. E, por fim, então, o referencial teórico e revisão bibliográfica, que é justamente uma parte mais ampla que vocês vão trabalhar, de 5 a 6 páginas, tá? Na qual vocês vão estar abordando alguns assuntos principais do trabalho de vocês de uma maneira mais ampla, tá? Espero que tenha ficado mais claro essa parte. Quem não entregou ainda a introdução, eu deixo entregar junto com essa parte, até porque não existe como você entregar referencial teórico, objetivos e justificativas sem a introdução, tá? É uma sequência, é um andamento que você tem dentro do seu projeto. Tá? Para ser feito um, tem que ser feito o outro, não necessariamente, mas é interessante para que se tenha nexo o trabalho de vocês. Então, eu vou estar dando um tempinho a mais para que vocês estejam fazendo isso e estejam me entregando, tá? Até dia 24 eu quero que esteja a introdução junto com a justificativa e os objetivos, e até o dia 1º de dezembro, então, eu vou deixar para que vocês estejam me entregando essa parte de introdução com justificativa e objetivos, mais um pequeno referencial teórico e revisão bibliográfica. Tá bem, pessoal? Então, qualquer dúvida também estou à disposição de vocês para estar tirando esses questionamentos que vocês têm.